Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Inácio, essa é a disciplina de Laboratório de Programação com conteúdo baseado na disciplina CS50 da Universidade de Harvard. Nos vídeos anteriores, nós começamos falando um pouco sobre o Scratch. O Scratch é uma ferramenta gráfica de programação que ajuda você a combinar peças de um quebra-cabeça formando a lógica de um programa de computador. Já vimos alguns exemplos e nessa videoaula veremos mais alguns. A partir das próximas, nós começaremos a trabalhar com a linguagem C efetivamente. Eu já tenho alguns programas em Scratch feitos, então nós vamos ver como eles funcionam e avaliar um pouco da lógica deles. Esse é o exemplo que vimos na aula anterior. Nesse caso, nós temos uma repetição que é uma abstração. Ao invés de copiar e colar o mesmo código diversas vezes, nesse caso, por exemplo, se eu pegar esse bloco e colar dessa maneira, teremos o Scratch miando 3 vezes. Mas, em vez disso, podemos utilizar uma abstração, que é o bloco repita, e esse bloco repita terá exatamente a mesma função. Vejamos outro exemplo. Nesse outro exemplo, eu tenho novamente um bloco de repetição, mas dessa vez, em vez de repetir 3 vezes, eu vou repetir para sempre. Isso é o que nós chamamos de um laço infinito. Em um laço infinito, as coisas continuam acontecendo enquanto o programa estiver funcionando. É importante você tomar cuidado para não introduzir laços infinitos nos seus códigos quando não for a intenção fazer essa. Nesse caso, a intenção é fazer com que o Scratch repita um conjunto de ações enquanto o programa estiver funcionando. Nesse caso, andar 10 passos e quando bater na borda, ele volta. E ele repete essa ação para sempre. Perceba que eu tenho um bloco extra aqui para definir a direção de rotação da direita para a esquerda, mas apenas para evitar um bug. Vejamos como esse código funciona. Bem, o Scratch ele parece estar mais deslizando do que caminhando. Podemos ver mais um exemplo. Dessa vez eu tenho uma instrução extra. A cada vez que o Scratch se mover 10 passos, eu mudo de fantasia. Vejamos o que acontece nesse caso. Bem, pareceu um movimento um pouquinho melhor, embora não pareça ainda uma animação, por exemplo. Mas você deve lembrar da animação anterior, do vídeo anterior, onde eu apresentei como que é um filme, como que é uma animação, pensando nela como uma sequência de imagens através de um bloquinho de desenhos. Vejamos mais um exemplo. Nesse caso, eu tenho uma instrução que diz o seguinte: se eu tocar no ponteiro do mouse, ou o Scratch estiver tocando no ponteiro do mouse, ele deve miar. Vejamos se o código executa exatamente como sugere as instruções aqui. Toda vez que eu tocar o Scratch com o mouse, ele dá um miado. Mais um exemplo, eu tenho uma repetição para sempre e toda vez que eu executo esse código, o Scratch ele vai seguir o ponteiro do mouse. Então, para onde eu carregar o ponteiro do mouse, o Scratch ele vai junto. Como podemos utilizar então essa mesma estrutura para nos permitir desenhar na tela, por exemplo, como um programa de desenho? Bem, para esse caso eu vou utilizar uma das extensões do Scratch, que é a caneta. Nesse caso, eu tenho que pensar o seguinte: bem, eu não posso desenhar o tempo todo. Não é o simples fato de eu passar o ponteiro do mouse na tela que vai me permitir desenhar. Em vez disso, eu tenho que pensar em uma condição de desenho. A condição de desenho é: toda vez que o ponteiro do mouse estiver pressionado, eu tenho que usar a ferramenta de caneta. Caso contrário, eu tenho que levantar
a ferramenta de caneta. Fazer então o Scratch seguir o ponteiro do mouse. Quando eu clicar então em executar, o Scratch ele vai seguir o mouse, mas ele só vai desenhar quando eu clicar e segurar o botão. Ok, é claro que o Scratch ele não parece muito com uma ferramenta de desenho, mas nós podemos então trocar esse ator por outro, já que o Scratch ele tem diversos outros atores. Então eu poderia adicionar um outro ator ou desenhar um, se for o caso. Vejamos, por exemplo, se eu quiser selecionar outros atores possíveis. Um ator nada mais é do que um dos elementos que compõem a cena, que compõem o palco do Scratch. Eu poderia, por exemplo, incluir, em vez do Scratch, um lápis. Nesse caso, eu teria que pegar todo o código disponível para o ator Scratch e replicar ele para o lápis, apagando então o próprio ator Scratch e o código desse ator. Por fim, um último exemplo. Veja que nesse código eu tenho dois pedaços, como se fossem dois programas funcionando. Nesse caso, toda vez que eu clicar na bandeirinha, esses dois programas vão funcionar simultaneamente como parte das instruções do Scratch. O que isso significa? Na linguagem de programação, significa que existem duas partes do programa funcionando simultaneamente em paralelo. Essas duas partes, em linguagem de programação, nós chamamos de threads. Nós não vamos estudar threads nessa disciplina, vai ficar para uma outra disciplina mais adiante. Mas vamos ver como funciona. Quando eu clicar na bandeirinha, eu tenho uma variável que eu chamei de mudo, e se essa variável for falsa, então o Scratch ele vai miar, soltando o miado uma vez por segundo e repetindo isso para sempre. Porém, quando eu apertar a barra de espaço, a variável mudo tem uma verificação. Se o valor dela estiver falso, ela vai mudar para verdadeiro. Caso contrário, ela vai mudar para falso. Isso significa então que toda vez que eu apertar a barra do espaço, o Scratch vai alternar entre ficar miando uma vez por segundo ou simplesmente ficar mudo. Vamos ver se de fato isso acontece com o nosso Scratch. Se eu apertar a barra de espaço, a variável mudo modificou o seu valor para verdadeiro e o Scratch não mia mais. Se eu apertar de novo a barra de espaço, o Scratch volta a miar. Novamente, se eu apertar a barra de espaço, o Scratch para de miar. É isso aí, pessoal. Eu sou o professor Inácio e essa é a disciplina de Laboratório de Programação.